Olá! Hoje o nosso desafio é bem interessante. A gente vai tentar encontrar uma única linha que conecta 4 textos bíblicos. Sabe, textos escritos em épocas e por pessoas totalmente diferentes. O que será que uma aliança antiga, uma crítica social bem afiada, um poema histórico e um provérbio podem ter em comum? Bom, é isso que a gente vai descobrir juntos. Pois é, essa é a nossa grande pergunta. Se a gente olhar assim de primeira, Deuteronômio, Lucas, o Salmo 78 e Provérbios parecem vir de universos distintos. Mas e se por trás de tudo isso existir uma verdade fundamental que costura todos eles? Vamos começar a investigar isso agora. Para a gente conseguir desvendar esse mistério, nós vamos seguir um caminho. Primeiro, vamos falar sobre uma escolha fundamental. Depois, a gente mergulha no perigo das aparências. Na sequência, vamos pensar um pouco sobre a memória coletiva e o peso das palavras, para, no final, juntar todas as peças desse quebra-cabeça. Então, nossa primeira parada é lá em Deuteronômio. É aqui que tudo começa, sabe? Com uma escolha que tem consequências gigantescas, eternas. Puxa, que frase forte, né? Não tem meio termo, não tem talvez. O texto coloca todo mundo diante de uma encruzilhada muito clara. É uma decisão que define não só o destino de uma pessoa, mas de uma nação inteira. Esse é o ponto de partida da nossa jornada. E as consequências dessa escolha são profundas. De um lado, a gente tem a vida, que está enraizada no amor, na obediência, nessa conexão. Do outro, a perdição, que acontece quando o coração simplesmente se desvia. A escolha, então, não é só um ato isolado, é a definição de um rumo para a vida inteira. Mas olha só, essa escolha não é só uma coisa externa, de fachada. O Evangelho de Lucas nos leva para uma camada mais funda, a dimensão interna, pessoal. Vamos ver como isso funciona? É aqui que Jesus faz uma crítica bem direta aos fariseus, que eram os líderes religiosos da época. E o interessante é que ele não critica tanto as ações deles, mas sim o abismo que existia entre a aparência de gente correta e a realidade do coração deles. As contradições são gritantes, né? Por fora, impecáveis. Por dentro, cheios de ganância. Eles se preocupavam com os rituais, com a aparência, mas deixavam de lado a justiça e o amor, que são, na verdade, os pilares da fé. É um alerta que vale para qualquer época, sobre o perigo da hipocrisia. E essa pergunta nos leva direitinho para o nosso próximo texto. Porque se essa falta de integridade corrompe uma pessoa, qual será o efeito disso numa escala maior, na história de um povo? A resposta para essa pergunta pode estar no Salmo 78. Ele é quase como um espelho, que reflete o padrão de comportamento de um povo ao longo de muitas e muitas gerações. O objetivo do Salmo é bem claro. Vamos aprender com o passado para não cometer os mesmos erros de novo. É um chamado à memória coletiva, sabe? Para que as lições que foram aprendidas a duras penas não se percam com o tempo. E o que a gente vê é um ciclo que se repete. Começa com a graça de Deus, aí vem a rebelião, que é alimentada pelo esquecimento. Isso gera consequências bem dolorosas que, por sua vez, levam ao arrependimento e o ciclo recomeça com a misericórdia. É basicamente a escolha de Deuteronômio sendo feita e refeita ao longo da história. Agora, saindo um pouco desses grandes ciclos da história, a gente chega na expressão mais íntima de quem somos, as palavras que usamos. Vamos dar uma olhada no que Provérbios tem a dizer sobre isso. Provérbios é muito direto. A verdade é sólida, é para sempre. Já a mentira é frágil, passageira. As palavras que a gente usa não são neutras. Elas são um diagnóstico bem preciso do nosso coração. Elas revelam a escolha que fizemos, não num grande momento, mas no dia a dia, em cada conversa. Bom, nós passamos por 4 textos bem diferentes. Agora chegou a hora de juntar todas as peças e finalmente ver a imagem completa que eles formam. E com isso a gente volta para a nossa pergunta inicial. Como é que a escolha entre vida e morte, a crítica à hipocrisia, a memória de um povo e a natureza das nossas palavras, como tudo isso se conecta? E aqui está a conexão. A palavra-chave é a integridade. Deuteronômio nos apresenta a escolha. Lucas exige que essa escolha seja autêntica, de dentro para fora. O Salmo 78 mostra as consequências de quando um povo perde essa integridade. E Provérbios revela essa escolha nas nossas palavras de todo dia. Ou seja, não são 4 ideias separadas, mas 4 lados da mesma verdade. Uma vida íntegra é aquela onde a nossa escolha fundamental se reflete no nosso coração, na nossa história e em cada palavra que a gente diz. Isso tudo nos leva a uma reflexão final, né?
A sabedoria desses textos antigos nos convida a olhar para dentro e perguntar: as pequenas escolhas de hoje, as palavras que usamos, os pensamentos que alimentamos, será que tudo isso está alinhado com a vida que a gente realmente deseja? A resposta, como a gente viu, ecoa pela eternidade.